Jesus Cristo, estamos aqui mais um Liriocast para vocês nesta noite. Estamos aqui com essa maravilhosa pessoa, a Paula, né? Está conosco hoje aqui para falar um pouquinho de tudo, viu? Igreja, empreendedorismo, é mãe, é esposa. Então, fique ligado aí porque hoje vai sair muita coisa boa. Mas antes da gente começar, deixa o like, curte esse canal, viu? Compartilha esse podcast aí, esse Liriocast, para você abençoar outras pessoas. A nossa intenção aqui é de você ser abençoado com o melhor que nós temos. E nessa noite, nessa tarde ou manhã, talvez você está vendo esse vídeo, não vai ser diferente. E aí, dona Paula? Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui participando do Liriocast. Meu nome é Ana Paula, eu sou casada com o Charles, pastor da Lírio dos Vales. Eu tenho 2 filhos, o Arthur e a Maria Eduarda. Sou formada em administração, tenho pós em finanças, gestão de negócios e atuo atualmente no comércio, no ramo infantil. Olha pra você ver, se eu for deixar aí a lista do que essa mulher é, eu vou te falar, irmão. Isso aí vai dar o programa todo aqui, porque a lista é grande, é uma pessoa muito especial, muito inteligente. Nosso papo de hoje pode ter certeza que vai ser cabeça demais, porque muito inteligente essa pessoa que está comigo hoje. Então aproveite, viu? Não perca os detalhes, porque na noite, tarde que você está vendo esse vídeo aí, você vai ser muito abençoado. Ô Paulo, você falou que você é formada, né, em administração e tal. Foi a sua primeira opção de faculdade ou não? Na verdade, não. Quando criança eu tinha vontade de fazer medicina, só que como o investimento era muito alto, eu vim de uma família muito humilde, não tinha condições, então eu parti para o mais prático, mais viável, que poderia abrir portas de trabalho mais rapidamente, né? Então Entendi. Foi a minha segunda opção. Não foi assim, eu gosto de administração, foi porque, tipo assim, você viu uma porta mais rápida no primeiro ali, momento. No primeiro momento. Mas depois de ter entrado no curso, eu não me arrependi hora nenhuma. Legal. Foi um curso excelente, me abriu muitas portas, me abriu uma visão para um lado que eu não tinha conhecimento. Entendi. Então, assim, hoje eu não me arrependo, né? Se pudesse voltar atrás, faria novamente. Faria administração novamente. Sim. E quais portas que a administração te abriu então? Já que... Vamos falar primeiramente de emprego, né? Quando eu estava fazendo o curso de administração, eu já consegui um estágio no Banco do Brasil. Bacana. Que era já dentro da área, né? Então eu fiquei 2 anos como estagiária no Banco do Brasil. Após finalizar o estágio, que ele era por tempo determinado, eu fui convidada a fazer uma prova no Banco Bradesco para trabalhar como corretora no primeiro momento. Legal. Aí eu trabalhei mais 2 anos como corretora de previdências e seguros e consórcios. E nesse intervalo também eu fiquei sabendo de uma outra oportunidade para fazer uma prova dentro do Bradesco mesmo, mas para trabalhar como funcionário. Aí eu fui para Belo Horizonte, fiz essa prova, passei e trabalhei 11 anos como funcionário. E nesse intervalo você já era cristã? Você foi para a faculdade cristã ou não? Sim, eu me converti aos 8 anos de idade. 8 anos. Minha família não era evangélica, não era cristã. Na verdade, só minha irmã mais velha. Ela é quase 10 anos já mais velha. Já estava caminhando já. Sim, através dela eu conheci o evangelho. Mesmo sendo criança, eu tinha uma sede muito grande de Deus. Legal. Da palavra, era muito curiosa. É difícil, às vezes, uma criança assim, de 8 anos se interessar pela... Mas o meu pai, palavra, mesmo ele não sendo evangélico, ele sempre nos criou com um temor muito grande de Deus. Sim. E eu sempre tive curiosidade de saber o que a Bíblia realmente falava a respeito, né? Uhum. E essa curiosidade me levou a conhecer o Senhor muito cedo e graças a Deus nunca saí dos caminhos do Senhor. Foi de 8 até 80. Hoje. De 8. Se Deus quiser permanecer até a glória. Amém. Mas você foi para a faculdade então, cristã e tal. Sim. E os desafios da faculdade para um cristão? Então, olha só, desafio a gente tem em todo momento, em todas as áreas da nossa vida, mas os desafios também, ele gera oportunidades, a gente tem que estar sempre pronto a
e atento às oportunidades, né? Mesmo sendo difícil, às vezes, falar do Evangelho, na faculdade nós criamos um grupo para evangelismo dentro da faculdade, que a gente fazia 2 vezes na semana no horário de intervalo. Sim. A gente conversou com a diretoria da faculdade, eles nos cederam um espaço e a gente começou a fazer um trabalho onde tinha jornal, tinha divulgação, e a gente sempre tirava um tempo de louvor e ensino da palavra. Então foi uma experiência muito bacana, não só do conhecimento na área administrativa, mas de vivência com Deus também, de crescimento na área espiritual, oportunidade de evangelizar, de falar da palavra do Senhor. Não, e outra coisa que me veio na mente, que eu esqueci, você também é instrumentista, né? Sim, eu toco um pouco. Muitos instrumentos. Eu toco Fala aí, pouco. Bateria, que eu sei, bateria. Eu sou aprendiz, vamos dizer. Teclado, bateria e violão. Nossa. Você sozinho faz uma... Não posso dizer que eu sou uma instrumentista assim, formada, mas uma aprendiz. Mas é legal. Gosto muito, desde nova. E você aprendeu desde nova? Sim, meu cunhado, ele tocava e eu sempre tive o desejo de aprender. Porém, como eu disse, assim, eu vim de uma família muito humilde, eu não tinha condição. Então, no primeiro momento, ele me ensinou muitas coisas. Aí meu primeiro instrumento foi uma guitarra. Tá doido. A partir da guitarra veio o violão. Lado do rock, não? Não. Aí quando eu tive um pouco, uma condição melhor, aí eu consegui comprar o teclado. Quando eu mudei para Belo Horizonte para trabalhar e estudar, aí lá também eu comprei a bateria e, para a glória de Deus, aprendi um pouquinho. Que legal. Não, bateria é novo, porque assim, ainda mais no meio evangélico, às vezes é difícil você ver uma baterista mulher. Realmente. Mas é muito legal, assim, você ter aprendido. Não sou uma baterista, mas comecei a estudar, né? Legal. Estou estudando aí. Então, voltando lá para a faculdade, voltando para a faculdade, você então fez a faculdade toda, você cristã e tal, fundou lá Sim, o trabalho chamava Novic, Novidade de Vida em Cristo. E foi uma oportunidade maravilhosa. Muitas pessoas se converteram durante o período de estudo. Que legal. Né? Muitas pessoas foram evangelizadas. Porque faculdade a gente tem um terreno bem assim propício, né, à queda, ao pecado. Né, ao pecado. Isso é verdade, porque no momento, né? Muito jovem, né? Muito jovem. Os hormônios ali. Muitas atrações, muita novidade. E muita gente, quando entra para a faculdade, se ela não tem um objetivo bem definido, uma estrutura, vamos falar assim, uma vida realmente com Cristo, e ela não alimenta essa vida com Cristo, é muito fácil de escorregar. Fica seu exemplo, né? Porque seu pai não era cristão, sua mãe também não. Não. E você era, né? Assim, você não tinha uma estrutura atrás de você, sua mãe e seu pai, mas mesmo assim você decidiu honrar a Deus. Então fica assim, a decisão é sua, né? Passa somente por você, assim, tipo assim. Sim, muita gente se justifica, né? Por, às vezes, acontecer tantas coisas ruins, joga a responsabilidade em cima de criação, de família. Eu já posso dizer que eu não concordo com essa visão, porque eu tinha tudo para estar no mundo. E mesmo sendo muito nova, eu optei e a sede no coração, né, de Deus, isso sempre me direcionou, me deu um temor muito grande de quem era Deus, dos planos e os projetos dele para minha vida. Você fala até, tipo assim, até a faculdade que você fez, né, administração, você tem consigo que foi uma direção de Deus para sua vida? Absolutamente. Quando eu olho para trás assim e vejo como foi passo a passo, né, da história, através desse curso já abri uma porta de emprego. Através desse emprego eu cheguei aí para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, quando eu estava lá estudando e trabalhando, foi o mesmo período em que Deus também levou o Charles para lá para fazer a faculdade, o seminário. Legal. Aí foi onde nós nos conhecemos, nos casamos. Então, assim, em cada detalhe eu vejo o cuidado de Deus. Sim. Então, desde ali você vê a sua trajetória, você vê Cristo cuidando, né? De detalhes.
Nos pequenos. Nos pequenos detalhes. E é maravilhoso ver o que Deus pode fazer quando o nosso coração realmente está desejoso de fazer a vontade dele, né? Como a palavra mesmo diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sou prova viva disso. Para quem olha, né, para quem me conhece e vê, eu não teria condição nunca de fazer uma faculdade, de estudar e ver Deus agindo, abrindo portas, porque eu sempre tive muito temor de Deus e um desejo de ser útil no reino, né? De fazer sempre o que está à disposição, eu quero estar sempre fazendo, trabalhando, e você vê a consequência, né, de você servir o Senhor. Ele abre portas onde não há portas, Ele te direciona, Ele te dá a estrutura, te sustenta e faz algo Você fala lindo. daquilo que você viveu, né? Sim, com muita autoridade, com propriedade, né? E depois você casou, você voltou para Oliveira? Sim. Ou vocês moraram em Belo Horizonte? Não, eu e o Charles, nós namoramos, noivamos e casamos em 1 ano e 3 meses. Esse período já eu conheci em Belo Horizonte, já tinha 2 anos que eu morava lá. Em seguida eu pedi a transferência, eu já trabalhava no Bradesco, eu consegui transferência para Oliveira. E ele já estava concluindo o seminário de teologia, veio para cá também para trabalhar e nós nos casamos aqui já. Sim, já casou, vocês casaram aqui em Oliveira já, morando aqui já. Morando aqui. Legal. Então já teve essa, Deus já preparando tudo para vocês estarem aqui. Tanto a questão da transferência na época, foi tudo Deus já provendo. E assim, aí tá, você foi no banco e tal, e você saiu do banco. Sim. Certo? Você tem 4 anos. Tem 4 anos que você não trabalha mais no banco. No banco, tal. E você, mas foi uma decisão sua? Você quis sair? Não, na verdade eu tinha um sonho de ter um negócio próprio. Então você já vinha desde... O sonho ele já existia desde a seu faculdade. Negócio. Sim. Mas acaba que por ter trabalhado muito tempo em banco, acaba que a gente se acomoda um pouco. Sim, que é uma coisa segura, né? Vamos falar assim, é o seguro ali. Dá uma certa estabilidade, dá uma certa estabilidade e acaba que eu não tive a oportunidade de pensar em sair no momento. Entendi. Tinha vontade, mas ao mesmo tempo não tinha coragem. E quando eu ganhei a Maria Eduarda, quando eu retornei da licença maternidade, o banco fez uma proposta para que eu fosse para outra agência. E aí, no caso, eu recusei. Entendi. E pouco tempo depois eles me desligaram. Desligaram. Sim. Então, mais uma vez, assim, dá para ver, vamos supor, trabalhar de Deus. Sim. Você escolheu. Hoje eu tenho certeza que até na hora isso é difícil foi. a gente enxergar isso na hora, né? Foi muito difícil. É difícil, né? Porque você porque tá é ali... uma vida, foram muitos anos. Então, assim, acaba que a gente gera muito vínculo e acaba que aquilo ali se torna uma parte, vamos falar assim, grande da sua vida. Eu acho né? que para todo mundo é muito difícil você sair do conforto, igual você falou, né? O banco te gera isso, qualquer emprego estável te gera uma zona de conforto para você, mas aí você tem um sonho igual você tinha, né, de ter o seu próprio negócio. Sim, foi um empurrão também, então, né? E Deus é impressionante, Foi Deus dá um empurrão ali. E Ele foi abrindo as portas, tudo assim, no tempo certo, da forma certa, de uma forma natural também. Porque as coisas de Deus, ela não é forçada, né? Com certeza. Então, às vezes, até no medo da gente, ele age de alguma forma. E no banco você já praticava, assim, você já tinha a prática do seu curso ou não? Ou era uma coisa totalmente diferente? Sim, não. Ou era mais... É bem dentro da área administrativa. Você pega muitas... o conteúdo administrativo, praticamente você usa ele todo dentro, né? Sim. E no final da minha carreira no banco também, eu atuei como gerente de empresas. E isso, de certa forma, me ajudou muito, me fez crescer, ampliou muito o conhecimento. Porque o banco ele não atende só pessoas físicas, né? Atende pessoas jurídicas também. É setorizado, é segmentado. Entendi. Então, por último, eu fiquei uns 4 anos na área empresarial. Entendi. E isso me ajudou muito, foi muito bacana, eu cresci, aprendi muito também. Tá, e hoje você tem seu próprio negócio, né? Já tem quanto tempo que você tem seu próprio negócio? A primeira loja tem 2 anos. 2 anos já? Foi uma oportunidade que surgiu também
quando eu saí do banco, minha cunhada que mora fora, ela veio passar férias aqui com a gente, Sim. ela chama Vanus, e ela já atuava no ramo, ela já tinha lojas de roupa infantil. E numa conversa... Como é que chama a loja? De Oliveira A sua Mundo primeira? Kids. Mundo Kids. Isso. Aí ela me fez uma proposta para montarmos um negócio juntas. Ela com a experiência, a bagagem que ela já tinha, eu com o conhecimento administrativo. Aí a gente fez uma pesquisa de mercado. Legal, importante, né? Muito importante essa pesquisa. Com né? certeza. Tem gente que não faz, já vai abrindo No escuro. no escuro. E acaba, às vezes, não dando Ora, certo. vamos ver se dá certo. Ora para Deus abençoar. A gente tem que sempre orar, buscar a direção de Deus, mas temos que fazer a nossa sim, parte, é isso que eu tô falando. né? Não, tem gente que vai só pela... Não, Pelo ímpeto. vambora. É fé e... Acontece, e se der errado, acontece é o diabo. muito, acontece muito. Se der errado, joga nas contas do diabo e deixa... E não é. Embora. E a gente tem que usar o conhecimento. Deus abençoa, mas nós temos que fazer a nossa Sim, ó, parte. ele deu o estudo, né? Toda ciência vem de Deus. Toda ciência, todo conhecimento. Todo conhecimento. E nesse estudo de mercado, concorrência, público-alvo, as condições da cidade, a gente viu que era um negócio bacana, Bacana e tal. o coração ardeu, né? Pedimos direção ao Senhor e as portas foram se abrindo. Legal. Aí a partir daí a gente já começou a formalizar mesmo a abertura, para a glória de Deus. Hoje você também já está com Estamos uma caminhando. segunda loja, né? Isso, essa segunda loja já é voltada para brinquedos, não roupas. É mais para brinquedos. E como é que ela chama? Diverkids. Diverkids. E é Quem algo escolheu de o nome? Deus também, foi o Arthur. Foi seu menino? Sim, foi Olha, você ele. vê. Já tem veia empreendedor, então. Já, Olha, você vê. já. O nome é legal, já tem veia E eu empreendedor. achei que foi muito espontâneo da parte dele. Legal. E uma forma de motivá-lo também. Sim, lógico. Naquilo que É, ele já que ele já tem. tá Você vê buscando que e ele tal. já tem Você vê, é um nome muito... tino para o negócio É também. um nome que mexe, Criativo. que faz a gente lembrar de Diverkids, né? Diversão, criança. Tal. É muito legal. Ele foi muito inteligente. Já tem a veia empreendedora ali, já dá para você Eu postar acredito ali. que sim. E você sente que você, desde nova, que você sente que você tinha essa veia, essa empreendedora? Não, Ou foi ativada lá na... Foi no decorrer do tempo mesmo. Eu era muito complexada. Então eu, quando adolescente, assim, passei por muitos conflitos. Então Sim. não me via como uma empreendedora, como uma administradora, como alguém que tivesse capacidade. Mas nas idas e vindas e no tratar do Senhor, no decorrer do tempo, Ele foi abrindo portas, eu fui aprendendo, amadurecendo, e Deus foi trabalhando e despertando. E a gente vê também nesse meio que, assim, para o cristão, né, você é cristã, tem seus princípios cristãos, dá para tipo assim, manter os princípios cristãos? Sim. Sendo empreendedor? Com certeza. Se você estiver firmada nos propósitos do Senhor... Mesmo às vezes vendo que o seu difícil, concorrente faz coisa desleal. Não vou falar que é fácil, não. Porque o mercado hoje em dia está muito corrompido. São muitas propostas que às vezes a gente se depara com aquilo no primeiro momento, às vezes a gente pode até cambalear. Sim. Mas tem como sim. Você pode até tentar, assim, na carne a gente Pensa, entraria muito dinheiro aqui e tal, mas... Existem muitas formas de ganhar muito mais dinheiro, mas aí entra a questão de escolha. Sim, com certeza. Né? E eu tenho escolhido e pode peço ao ganhar Senhor ali, para mas- guardar o meu coração sempre nesse sentido, que eu prefiro ganhar menos, mas de forma até a bênção de Deus. Que legal. Legal. E o final de ano tá chegando, né? A gente tá entrando em dezembro. É um mês promissor, É um né? mês que Dezembro dá pra- é um mês muito bacana. E esse mês o seu trabalho dobra, você tem planos, você tenta... Sim, a gente trabalha muito mais. O horário comercial ele é mais puxado. Então acaba que assim, é um mês também muito proveitoso. A gente trabalha muito, mas tem um retorno bom Sim. também. E seu ramo é mais para criança, né? Moda Infantil né? e brinquedo. Brinquedos. Entendi. Aí você, nessa época, fermenta muito o mercado, né? Dezembro é um pra mês tirar onde... muito. Isso. O Dá pra faturamento ajudar em aumenta. janeiro, fevereiro. Já tem que trabalhar com planejamento, Verdade. né? Porque os meses que a gente consegue um faturamento melhor, a gente já pensa nos próximos, Sim. que às vezes não são tão bons, e né? você faz planejamento, você consegue, tipo assim,
planejar um futuro para a loja, um rendimento futuro, tipo assim, ó, se eu apertar mais aqui eu consigo velar. Sim, o planejamento ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, não só para quem às vezes tem algum empreendimento, mas para o nosso dia a dia, porque a gente só consegue atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos quando o planejamento está na ativa. Então eu faço, eu planejo, eu sonho e na medida do possível a gente vai executando. A gente assim, eu tenho Deus assim como um financiador. Deus é um grande empresário que financia sonhos, né? Então você se considera assim sócia de Deus? Tipo assim, Deus é meu maior sócio? Nunca vi Deus como um sócio, mas como aquele que me supre, que me sustenta e me fortalece, o que mantém. Assim, eu vejo a mão dele em tudo. Um cliente que às vezes entra e faz uma compra, eu vejo aquilo ali, um cuidado, uma bênção de Deus para minha vida. Não é só vender, né? Não é só vender. Às vezes a pessoa está ali, porque a sua loja é muito interessante, porque mexe com sonhos. Sim. Eu agora, por exemplo, vou ser pai. Então, assim, é um sonho para nós ser pai. Então, você quer dar o melhor para o filho. Você quer dar o melhor, você quer dar roupa. Quando você fala de filho, mexe mais com a pessoa do que com ela, quando você fala dela mesmo, né? Comprar para você mesmo, você está comprando pro Depois filho. Que eu tive os meus filhos, eu comecei a valorizar muito mais. E foi onde até quando surgiu essa oportunidade de negócio, meu coração ferveu, porque realmente é maravilhoso você trabalhar ali, tipo, tanto com os pais quanto com os filhos, ver aquilo ali, os sonhos, os olhos brilharem das crianças. Você vê o pai comprando a roupa pro filho, e daqui uns anos você vai ver aquela criança que estava comprando roupa na sua loja, comprando pro filho dele. Verdade. Não é só vender, né? É a família ali, né? É um conjunto. Da obra. E esse contato também, né? A área comercial, eu falo que hoje em dia ela é muito interessante, ela é muito bacana, porque gera muitos vínculos ali. Gera mesmo. Então, vínculos de amizade, você conhece muita gente e a conversa, aquilo ali também vai abrindo muitas portas, né? Agrega muito na vida da gente como ser humano. Vai ajudando também outras pessoas, vai agregando. Paulo, uma pessoa que quer abrir um negócio hoje. Eu quero abrir um negócio. O que seria o primeiro passo dela assim? O primeiro passo é definir aquilo que ela tem intenção, um negócio que ela tem intenção de abrir, viabilizar, vamos falar assim, colocar no papel. Em seguida, o meu conselho é que ela faça um estudo de mercado, tanto do negócio, onde ela quer abrir, a região, se existe concorrente, o público-alvo, quem é o concorrente, quantos concorrentes são, população da cidade. É um estudo de viabilidade, então são muitos pontos que precisam ser estudados. Não é só abrir a portinha lá e botar mercadoria para dentro. Muita gente às vezes erra no processo, no caminho, porque às vezes não faz um estudo adequado. Verdade. E eu falo que até o lugar onde você vai abrir um negócio, ele precisa ser analisado. Se aquilo ali realmente vai trazer benefício, vai ser rentável. Sim. Porque vamos supor, às vezes a pessoa abre um comércio, mas num ponto escondido, não vai vender. Hoje em dia tem a questão das redes sociais também. Eu ia te perguntar isso. Então, assim, o foco maior hoje é a internet. Então precisa ser feito um trabalho, né, muito bem estruturado, um planejamento de despesa, né, no caso do investimento, vai ficar em quanto? Para a pessoa hoje? Sim. Hoje em dia tudo tá ligado. Se você não trabalhar ali, tráfego pago, aquelas coisas todas. Se você não trabalhar nas redes sociais, isso te limita muito. Mudou muito o mercado. Mudou demais. Então, a gente está aprendendo. Até o próprio banco assim que você trabalhou mudou muito, né? Tudo. Assim, hoje você tem banco... Hoje tem banco nem... É só uma sala e... É tudo pela internet. Tudo digital, Tudo digital. Isso veio para agilizar o processo e tá tudo mudando. E a gente precisa acompanhar essas Você já estava aberto na pandemia, né?
Eu abri bem no início da pandemia. Foi praticamente junto. Foi junto. essa... O início foi bem complicado. Nossa, deve ter Porque aconteceu o seguinte, bem quando abrimos a loja lá, ficou um bom tempo fechada, porque não podia abrir. Acaba que a questão do marketing ainda não estava estruturado. Então, assim, foi difícil. Mas com a graça de Deus, você teve que aprender a mexer em rede social? Tive que aprender. Porque você mesmo que eu mexe. ainda estou aprendendo, porque eu não tenho tanto conhecimento não, mas eu tenho pessoas, né, que me auxiliam nessa parte. Sua própria, assim, às vezes suas funcionárias lá tem mesmo as funcionárias, tem a Cristina que me auxilia muito em questão de divulgação, tem uma equipe que às vezes eu entro em contato, eles já trabalham diretamente com marketing. Legal. Então, às vezes eu troco ideias. Você já está ali, né? Pego sugestões, o que eu devo fazer, como deve ser feito. Sim. Legal, porque isso aí te ajuda a direcionar, né? Porque senão a direcionar fica muito limitado. E amplia as vendas. Amplia seu... O leque, abre o leque. E realmente, através da rede social, a gente consegue atingir um público. Para você ter ideia, a partir do momento que a gente começou a fazer esse trabalho, eu já cheguei a vender roupa para o Rio Grande do Sul. Através de uma parceria, por exemplo, com a Magazine Luiza. Que legal. Que eles fazem essa parceria com as empresas em todos os ramos. Sim. E eles trabalham a questão da divulgação. Muito legal. Então, assim, se você souber trabalhar as redes sociais, serve como um benefício muito grande. Muito grande. Tem loja hoje que é só na rede social, nem tem porta aberta. Eu falo que a maior parte, mesmo tendo uma loja física, aquela que quer sobressair em relação a retorno financeiro, ela está envolvida com rede social. E às vezes até da rede social também tem loja que sai para física, né? Sim. Muitas pessoas começam como uma loja virtual para depois abrir um ponto físico. Porque cresce tanto, né? Sim. Rede social hoje. Ainda mais hoje tem essas questão da parceria, né? Com pessoas que têm muito seguidor, tem esses influências digital e acaba ajudando também, né? Tudo acaba ajudando ajuda. Então isso hoje você, tipo assim, se apoiaria mesmo tranquilamente, rede social, fazer parcerias. Com certeza. Já ajuda muito, né? Ajuda muito. Hoje a loja, por exemplo, ela está com, em média, 10 mil seguidores. Legal, bacana. Então, muitas pessoas, elas compram pessoas, às vezes, de outras cidades, através da rede social. Através da rede social. Não tem como vir aqui, mas está ali a foto, está ali, acessa e já entra em contato com vocês. Primeiro contato começa com a rede social. E engraçado, por exemplo, o atendimento pessoal, você tem que causar talvez uma experiência no cliente, né? Com certeza. Uma experiência, ele tem que entrar na loja e ter uma experiência boa. Se sentir à vontade, bem recebido. Na rede social também não é diferente não, né? Também não. Tem que ser educado, tem que... dar um retorno. Não pode ser só hoje em dia o mercado... Não, sim, aquelas respostas mais... Não, tem que ser, né? Você tem que falar com detalhe, com propriedade, com carisma, porque eu falo que um atendimento ele manda muito. Sim. Como já aconteceu situações que às vezes a pessoa entra numa loja, num comércio, se ela não for bem recebida, ela não vai querer voltar. Com certeza. Com a concorrência, hoje em dia tem tanto concorrente, a pessoa ela pode escolher aquilo que mais é interessante. Então, é um diferencial hoje para quem mexe com o público, o atendimento, qualidade, propriedade, tanto no atendimento quanto na demonstração daquilo que se vende. Sim. Que se comercializa. Tem que ter esse... A gente tem que ser... por exemplo, eu sou cliente, tem que ser bem recebido, porque a gente percebe, né, que... E ir além. Às vezes o cliente chega para buscar uma blusa. O bom vendedor, ele consegue identificar várias oportunidades, às vezes no início de uma conversa. Isso que eu ia te falar. A profissão vendedor, ela é muito subestimada. Eu acho. Porque o que acontece? Você é vendedor. A loja contrata você vendedor. E o vendedor é um cara que ele tem um tino para vender. Na verdade. Às vezes tem pessoa que não tem tino para vender, mas tá ali só por causa do serviço. Não sei se deu para você entender o que eu quis falar. Entendi. Mas tem pessoa que ela, assim como tem um advogado, como tem
um empresário, como tem, e tem aquele cara que é vendedor mesmo, A raiz, pessoa né? que realmente ela tem um conhecimento, ela não subestima, não. Porque vendas, eu falo, ela faz parte de toda a área do ser humano. Toda a área do ser humano. Toda a área. Toda a área. Até a gente pessoa mesmo às vezes tá se vendendo. associa vendedor aquela pessoa que às vezes está numa loja ali fazendo aquela venda. Não, vendedor, gente, é algo digno de Não, até a roupa que você usa, por exemplo. honra. Um bom vendedor, ele consegue atingir lugares incríveis. Não, até a roupa que você usa, eu já vi algumas pesquisas assim, interfere naquilo que você está interagindo. E a venda porque você hoje, está ela vendendo a tá- sua imagem, né? Você está vendendo a Com sua imagem. certeza. Né? Ela está em toda parte. É. Você tem uma filha de 3 anos, né? 5 anos. Uai, ela tem que usar roupa bonitinha, arrumadinha, não tem como sair na certeza. rua. Uai, Fazer tá representando- propaganda, é um marketing, lógico, é o né? marketing, tá fazendo a sua loja. Visual. É verdade, não tem como. Então, tudo isso influencia, né? Tudo. Nessas horas. A gente vende a nossa pessoa o tempo todo. O tempo todo, verdade. o tempo Então, todo. quem subestima é porque realmente não entende a dimensão do que é um vendedor. que é um vendedor. É algo de... assim, Se você não está vendendo produto, você está vendendo serviço. você vende o tempo inteiro, você vende a sua pessoa em todas as áreas, em todos os ramos. A pessoa ela tem que ter isso no sangue. Até a igreja mesmo, né? Tem que ter isso no sangue. Não estou falando vendendo a igreja, mas vendendo a imagem da igreja, Vendendo né? a Tem imagem. como a gente andar aí, assim, eu não vou entrar em questão de doutrina, de dogma, que cada uma tem a sua, mas o cristão tem que se portar bem. Você concorda com isso? Se Com portar bem, certeza. vestimenta, uma vestimenta mais assim, A gente fala Mais mais portada, com né? a nossa vida Ai. do que com as nossas palavras, né? Com A certeza. gente gente alcança muito mais com as nossas ações, com as nossas atitudes, do que propriamente com muito falar. sim. E, ou assim, trocando de leba para gato, você hoje é esposa de pastor. Sim, Você imaginava isso na sua vida? não. Nunca me imaginei casada com um pastor. Foi algo que Deus também foi É algo inédito. inédito. Essa aí Deus não te revelou, não. Não O não resto foi te revelou, revelado. mas essa não. Não. Quando eu conheci em Belo Horizonte, ele era seminarista. Sim. Então- Você falou, não, ué, vou te falar, você é animada com essa com seminarista, viu? Foi um passo Porque de o fé. cara, você tá doido aí. Foi um passo Casar de com um fé. advogado, até vai, mas seminarista, Mas teólogo. e os vai ganhar dinheiro olhos aonde? espirituais? Mas aí você não pensa No financeiro. no financeiro. Foi por amor mesmo. Você até pensa, mas pensa pelo ângulo correto. Sim. Que às vezes não é muito fácil olhar por ele, mas você pensa na real. Quem que te sustenta? Quem que provê todas as Verdade. coisas? Se é Deus o provedor, Sim. então pra mim, quando eu aceitei namorar com ele, porque quando ele me pediu em namoro, ele pediu um namoro, noivado e casamento, Pediu tudo pacotão junto. junto. E ele foi realista, ele falou assim, se você aceitar, você já está aceitando o pacote completo e outro, o que eu tenho é isso aqui que você está vendo. Mas eu tenho uma promessa de Deus que não se cumpriu, mas vai se cumprir. E eu via nele, como eu vejo até hoje, ele é um homem muito usado por Deus. Sim. E quando eu pedi alguém para o Senhor, eu falei, Senhor, que seja uma pessoa que primeiramente seja fiel ao Senhor, porque se for fiel a Ti, vai ser fiel a mim. Que te ame sobre todas as coisas, porque Ele vai me amar. E eu vi Deus nele, foi onde fez a diferença. Legal. E eu não tive medo do, Da- vamos falar do assim, teólogo, do seminarista. financeiro, não. Vou encarar essa aí, porque alguém tem que casar com ele, então eu sei. Não, se ele tem uma promessa, deixa eu fazer parte Isso é dessa fé, promessa isso é aí. fé, ó. é fé. Literalmente foi fé. Foi A fé. vida sua é guiada por fé. Por fé. E quando a gente tomou essa decisão de casar, Deus abriu portas. Legal. Vocês nem esperavam, né? Não, num período muito curto. Muito curto. Tipo assim, para quem às vezes não tinha nada, Deus proveu todas as coisas. glória E a até Deus. hoje ele é assim. Deus tem provido. Então, assim, hoje a Lírio tem 3 anos, né? Sim, de 3 existência. Começou lá no fundo da sua casa. No fundo não, quintal no da quintal nossa da sua casa. casa. E hoje tomou essa proporção. A gente vê que é algo de Deus, né? Um ministério de Deus. E como é que é ser uma mulher de pastor? É um desafio? Talvez é o maior desafio da sua vida, talvez. Pode-se falar assim?
É um desafio no sentido que às vezes as pessoas elas nos veem como super-heróis nesse sentido. E nós somos falhos. Não pode também. Errar, né? Não pode errar, nós não pode somos falhar. pessoas com defeitos. Com certeza. Né? O que muda é a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida e o nosso coração de querer sempre fazer aquilo que é vontade do Senhor. Mas tirando isso é um privilégio, é um prazer. Sim, com certeza, é um prazer estar na presença Você sente do que Senhor. A cobrança aumentou? A cobrança ela sempre existe, né? Independente da posição. Independente da posição. Mas quando você está à frente de um trabalho, você é mais cobrado porque você é mais visto. E às vezes o que pode gerar, às vezes, vamos falar assim, um pouco de dificuldade é lidar com esse olhar tão crítico, como se você fosse perfeita, mas... Então, mas você aceitou o desafio, está aceitei, encarando ele. Estou encarando e com a graça de Deus estamos caminhando. E, igual a Bíblia fala, quem pôs a mão no arado... Não pode olhar para trás. Olhar pra trás, não. Não, com tem que certeza. Seguir frente. Sonhos para Lírio, você tem? Tem muitos sonhos, muitos sonhos. Eu sempre oro, peço ao Senhor que essa igreja cresça cada dia mais na graça, no conhecimento, na presença, na unção. Que ela seja levada, a palavra de Deus seja levada através da Lírio dos Vales, não só em Oliveira, mas onde Ele nos permitir alcançar, que Ele levante pessoas com um coração fiel, temente a Ele, pessoas realmente que estão no coração do Senhor, né? Para que essa igreja venha frutificar. Amém, que a igreja esteja no coração de Deus. Pessoal, estamos acabando, né? Infelizmente, passa muito rápido o tempo. Mas nossa convidada nesta noite, tarde, manhã, a hora que você está vendo esse vídeo aí. Agradeço a oportunidade. Foi a Paula, foi uma prazer. pessoa maravilhosa. Vou deixar as redes sociais dela aí no link da descrição, tá? As redes sociais dela, da loja, tá? Às vezes você quer seguir a loja, você é mãe, que quer dar né? Aí final de ano chegando, quer dar um presentinho para Vai ser um prazer poder contribuir. Moda masculina e feminina, né? Você encontra lá na Muito Kids. Com certeza. E de brinquedo na Diver Kids. Então, fique com Deus, viu? Agradeço vocês. Acompanhe o canal, acompanhe a rede social da igreja. Eu vou deixar lá na descrição. O meu WhatsApp tá lá também. Às vezes você quer dar alguma sugestão, né? Às vezes também você quer, sei lá, ser um convidado aqui, você tem alguma coisa para falar. Estamos aí abertos, né? Para você estar aqui. Aqui é conhecimento, é trazer conhecimento, é trazer a graça de Deus, que Deus tem feito na vida de pessoas comuns, que a gente vê às vezes nas redes sociais, homens e mulheres que a gente acha que é super-herói, mas não, somos, né, são pessoas comuns aí vivendo com fé em Deus. Então fique com esse testemunho também, né, que ela contou um pouco da vida dela, ficou esse testemunho de fé. E para você acrescentar esse podcast, escuta do esposo dela, do pastor Charles. Foi o primeiro, foi benção demais, falando sobre propósito. Amém? Foi um prazer, obrigada pela oportunidade e estou à disposição. Nossa, sim, não é da casa, nós é da casa, né? Somos de casa. Nós é da casa Lírio. Com certeza. O projeto é da Lírio, né? Nós somos da casa. Prazer é nosso. Né? E se alguém tiver interesse, quiser trocar alguma ideia, tanto na área de empreendedorismo, quanto na área espiritual, que eu puder ser útil, estou à disposição. Amém. Também. Isso aí, irmãos. Tá aí, procure ela. Você que quer abrir uma empresa, ó, a consultoria, ó, hoje foi de graça, né? Mas para chegar até ela tem que desembolsar um bocado, tô brincando. Quem sabe, né? Não é uma empresa que tá abrindo. Quem aí, sabe? Ó. Consultor, Deus aí, ó. Deus agindo. Deus abrindo mais uma porta para essa mulher. São tantas, né? Mais uma não vai fazer falta para Deus, né? Ele abrir mais uma porta para você, né? Tudo é muito bem-vindo, Tudo né? é muito bem-vindo. Amém, gente? Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês.